Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estiverem me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e vou resolver aqui algumas questões sobre ciência de dados. Da primeira parte que vimos, né, de y igual a xw, e aí com previsões lineares a gente chegava nas conclusões. Então, como é que a gente faz, né, para reforçar os que foi visto, né? Então a gente pode fazer algumas questões. Então note que aqui é todo o assunto visto nos outros dois vídeos e nós vamos evidenciar isto, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos resolver por partes. Aqui ele fala, né, que considere os dois vetores x, y, onde com tamanho n cada um. E como representar vetorialmente a operação xy a seguir? Veja, percebe que isso aqui é a soma de todos os termos elevado ao quadrado? Lembram do princípio da euclidiana? Que se eu tiver que, por exemplo, por exemplo, se x é uma coisa... Veja, nesse exemplo aqui, vamos supor que x seja uma coisa n por 1. Então, se está sendo subtraído de y, também precisa ser n por 1. Se eu considero que a matriz x menos y, consequentemente, é algo n por 1, então a sua transposta é uma coisa 1 por n. E se eu multiplicar isso, eu teria algo n por n. Só que se eu multiplico, ou seja, se eu inverto a ordem, ou seja, se eu multiplicar x menos y transposto pelo x menos y, eu teria uma coisa 1 por n e aqui uma coisa n por 1, obtendo, então, uma coisa 1 por 1. E essa uma coisa 1 por 1 seria justamente o que, por exemplo? Se eu considero que isso aqui é cada valor de x menos y, ou seja, aqui é o primeiro valor, aqui é o segundo e aqui é o terceiro, e eu multiplico pela sua, isso aqui eu considero que é a transposta, e agora eu vou multiplicar pela normal. Primeira linha com a primeira coluna. Percebe que eu teria 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado? Porque 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Some tudo isso e obtenha o seu resultado. Então, com o princípio da euclidiana, eu iria conseguir justificar essa resposta. Vamos para a próxima questão. Muitos conceitos de álgebra linear são fundamentais para a ciência de dados. Considere uma matriz X de dados com n linhas e m colunas. Lembra do exemplo que a gente estava dando? N por D? Ele só está falando aqui que é n por m. E ele quer representar como representar o vetor y igual a xw. Bom, lembram que eu disse que o resultado disso seria justamente a soma? Lembra do exemplo do dataset? Que se eu somar veja, o que seria y? Y seria a coluna qualidade. Então, seria uma coisa n por 1, pois para cada vinho há um único valor, que é justamente o valor da qualidade de cada vinho. E para chegar nesse resultado, eu teria que multiplicar toda a coluna x, que eu posso representar da seguinte forma, pelo valor W1. Ou seja, quando eu escrevo assim, eu estou dizendo que eu ia pegar todos os valores de todos os vinhos
da coluna Fixed Acidity, que é a acidez fixa, e multiplicaria pelo peso atribuído a esta coluna. E eu iria somar com quem, então? Com o x2, ou seja, todos os vinhos, todos os valores dos vinhos da coluna 2 com peso apropriado. Então, a soma de tudo isso, veja, uma soma que vai do primeiro até o elemento D, que nesse caso seria M, por conta da questão. Então, veja, se eu tenho um conjunto onde I recebe o primeiro elemento, e aí eu teria a representação disso, que seria o quê? De x, I, W, I. Por quê? Porque escrevendo dessa forma, eu estou dizendo que é uma série matemática onde você teria o x1, que foi justamente o que eu escrevi há pouco tempo, multiplicado pelo W1, mais o x2, ou seja, todos os vinhos, os valores de todos os vinhos, todos os valores da coluna 1, que seria o valor de, por exemplo, da acidez fixa de cada vinho, o valor dessa coluna inteira, ou seja, eu estaria pegando essa coluna inteira, representando dessa forma, multiplicando pelo peso atribuído a esta coluna. E a soma de tudo isso até o elemento xm wm, ao somar tudo isso, você obteria a coluna y. Então, seria assim que responderíamos essa questão. A questão 3, ela é interessante e exige uma visualização melhor do assunto. Veja, ele está falando, até assusta o que é mencionado aqui. Mas ele fala assim: considerando x com dimensões n por d com um vetor w. Ou seja, ele está falando o seguinte: a gente tem que y é igual a xw. Ele está falando daquele cálculo de matrizes não quadráticas, que é o que a gente vê em 99% do tempo. Que aí você, consequentemente, obteria o quê? Que o y previsto é igual a x é igual àquela matriz H, né? Multiplicado pelo y real. Ou seja, eu estou projetando em cima do y ou um y previsto. Um exemplo, lembra do exemplo da sombra? Que o vetor H ele está projetando em y e ele obtém, então, a sua sombra. E se a sombra for fiel, enfim, seria aquele cálculo do MSE, da derivada, mas aqui seria o y previsto, ok? Então, e ele fala bem assim, e se na verdade não fosse H? E se fosse H vezes H vezes H vezes H? Qual seria o valor? A resposta para isso é o seguinte, é que no princípio geométrico, é que a projeção da projeção da projeção da projeção da projeção, isso infinitas vezes, seria igual à própria projeção. É como se você tentasse, você tem um Sol na mesma angulação, na mesma posição, e você insere outro Sol na mesma posição, na mesma angulação. A sua sombra seria exatamente a mesma, não iria mudar. Então, eu estou dizendo para você que H vezes H vezes H vezes H é igual ao próprio H. Agora você pode estar com o pé atrás da orelha e deve estar se perguntando, eu, eu não acredito nisso não. Eu acho que você está inventando coisas. E tudo bem, eu comprovo isso algebricamente para você. Bom, vamos considerar que x é algo n por d, certo? Y transposto ou x transposto é algo d por n. Então, para o meu exemplo,
eu utilizarei as seguintes condições, que este valor aqui é 1 por D, veja, se aqui é x transposto x, então aqui é uma coisa D por D. Então, vamos considerar o seguinte, que aqui é uma matriz 1 por 2, que aqui seria uma matriz, então, 2 por 2, e aqui seria uma matriz 2 por 1. Porque, na verdade, para ser mais fiel ao exemplo que eu falo, que todo vetor é uma coluna, e a transposta de qualquer vetor seria uma única linha, então vamos fazer o contrário. No final, eu iria obter uma matriz, né, que é 2 por 2. Então vamos justificar isso com um exemplo bem simples. Vamos considerar que x é uma coluna, é um 2, e aí para resolver isso, aqui há x transposto e a sua inversa, né? Conforme a fórmula. Eu vou justificar que o resultado disso vezes ele mesmo, ou seja, h vezes h igual a h. Então vamos primeiro calcular x transposto x, ou seja, x transposto x é o mesmo do resultado de 1, 2, multiplicado por 1, 2, desta forma, pois aqui é o x transposto e aqui é o x. Você teria então primeira linha com a primeira coluna, você iria obter o quê? 1 vezes 1, com mais 2 vezes 2, isso seria igual a quem? Igual a 5. Obtendo o valor 5, eu preciso calcular então quem? Veja, 5 é igual ao x transposto x. Só que eu quero a inversa do x transposto x. Lembro que eu mencionei anteriormente que no produto escalar, ou seja, algo 1 por 1, a inversa dele seria trocar a posição do numerador com o denominador, e 5 é o mesmo que 5 sobre 1. Invertendo isto, eu teria o que? 1 sobre 5. Então, estou dizendo a você que a inversa de x transposto x, nesse caso, seria 1 sobre 5. Perdão, continuando, você teria que é igual a 1 sobre 5. Então, vamos colocar o 1 sobre 5 aqui. E agora realizar a multiplicação. Primeira linha com a primeira coluna. Porque eu vou obter uma coisa que é 2 por 1. Ou seja, duas linhas, uma coluna. Então, 1 vezes 1 sobre 5 daria. Eu vou apagar aqui para não ficar tão poluído o pente. Então, primeira linha com a primeira coluna, você obteria algo 1 sobre 5, e aqui depois você obteria 2 sobre 5. Você tem agora então uma matriz 2 por 1, resultado de uma matriz 2 por 1 multiplicado por algo 1 por 1. E agora você vai multiplicar isto pela a linha 1 e 2. Então, primeira linha com a primeira coluna, você obteria o valor de 1 sobre 5. Depois a primeira linha com a segunda coluna, você obteria o valor de 2 sobre 5. Depois você multiplicaria o valor da segunda linha com a primeira coluna, obtendo o valor de 2 sobre 5. E por fim, você obteria o valor de 2 da segunda linha com a segunda coluna, obtendo o resultado de 4 sobre 5. Então, eu estou dizendo que isto daqui é a nossa matriz H. E eu estou dizendo agora que se eu multiplicar isto por ela mesma, você obteria ela mesma. Então, vamos pegar primeira linha
com a primeira coluna. Então, você teria o quê? 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 multiplicado por 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5. E ao realizar essas multiplicações, olha só o que você iria obter. Você iria obter 1 sobre 25 com mais 4 sobre 25, que é o mesmo que o quê? Que 5 sobre 25, que simplificando você obteria 1 sobre 5. Percebe que o primeiro valor que você encontrou é justamente este valor? Se você realizar isso com todos os outros valores, você iria acabar chegando nesta mesma conclusão, evidenciando então que h vezes h vezes h vezes h, na verdade é igual ao próprio h, porque a projeção da projeção é igual à projeção. Então, sabendo que y é igual a h quarta, é que aqui foi escrito errado, né? Em função de hw. Você teria a conclusão que y, na verdade, é igual a y previsto é igual a hw, hy real. E simplificando isso, isso aqui foi a conclusão geral de que y é igual a xw, então, no final das contas, bastaria, para descobrir o valor de y, bastaria multiplicar x, que é esta coluna aqui, por w, que é esta coluna daqui. E aí você teria y como quem? Apenas realizando essa multiplicação, você teria aqui primeira linha com a primeira coluna. Porque aqui é uma matriz que é 1, 2, 3, 4. Aqui é 4 por 2. E aqui é 2 por 1. Você iria obter uma matriz y que é 4 por 1. Então, o primeiro valor que ficaria aqui em cima, por exemplo, seria 1 vezes 1 mais 5 vezes 2. E depois a segunda linha com a primeira coluna. Você teria, então, 2 vezes 1 com mais 6 vezes 2. Depois 3 vezes 1 com mais 7 vezes 2. E depois 4 vezes 1 com mais 8 vezes 2. E ao resolver todos esses cálculos, você obteria a matriz y. A questão parece difícil, mas no fundo, ela só lhe pede para multiplicar x por w para obter y. A questão 4, ela é grande, tem derivada, não sei o que, e parece ser muito complexa. Mas ela é muito simples. Ela fala, considere o algoritmo Perceptron Linear Algorithm, que aprende os parâmetros w de um modelo linear, y igual a xw, a partir de uma matriz de dados x, se o peso atribuído ao w 15, depois de 15 iterações, você chegou na resposta 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4. Na interação t sendo igual a 15. Ele foi atualizado para o peso 16. 1, 2, 0, 3. No tempo t igual a 16 com uma derivada que foi igual a 10, 10, 10 e 10 no tempo 15. Calcule a taxa de aprendizado utilizando... Calcule a taxa de aprendizado, o learning rate, ou seja, o lambda utilizada. O que ele está falando? Ele está falando que o W16, que é representado pelo número 1, 2, 0 e 3,
foi obtido através do quê? Do W15, que é 2, 3, 1, 4, e ele foi subtraído da derivada, que é 10, 10, 10 e 10. Aí veja, 2 menos 10 não dá 1. 3 menos 10 não dá 2. 1 menos 10 não dá 0. Então, o que é que ele está lhe perguntando? Ele está lhe perguntando o seguinte, que 1 é igual a 2 menos o valor de lambda multiplicado por 10. Depois ele pergunta 2 é igual a quem? A 3 subtraído do valor lambda menos o valor correspondente à derivada. E que 0 é igual a 1 menos o lambda vezes 10 também. E o 3 é igual a 4 menos o lambda vezes 10. E aí você pode pensar o seguinte, poxa, parece evidente. Parece que, na verdade, o valor desse lambda é quem? É 0,1. Por quê? Porque 1 é igual a 2 menos 1. Então, o lambda tem que ser igual a quanto? A 0,1. Porque ele sendo igual a 0,1, o self-learning rate, você obteria o quê? Que 1 é igual a 2 menos 1, que 2 é igual a 3 menos 1, que 0 é igual a 1 menos 1 e que 3 é igual a 4 menos 1. Essa seria a sua resposta. E por fim, temos a questão 5. A questão 5, um modelo linear. Considere um modelo linear onde y é igual a, enfim, onde ele fala o seguinte, considere um modelo linear, y, função de x, que é n por d, passando n, que recebe uma matriz de dados x e modelo linear, que y é igual a xw, os valores a seguir de x e y. Qual dentre as opções é a melhor hipótese w para o alvo y e justifique sua resposta. Parece até difícil, né, o que está dizendo, mas no fundo ele só está dizendo o que para você? Ele está querendo saber o seguinte, que essa matriz quer saber o quê? Ele quer saber a matriz x multiplicado por qual desses daqui vai me retornar essa daqui. E se você não tiver nenhum desses que retorne o valor exato, então justifique e diga qual desses é melhor. Por exemplo, esse é o nosso x, esse é o nosso y. Qual desses w's me entrega esse resultado? Por exemplo, vamos testar com o primeiro. Eu vou ter então o quê? Aqui é uma matriz 4 por 3. Aqui é uma matriz 3 por 1. Eu obtenho uma coisa 4 por 1. Vamos pegar a primeira linha com a primeira coluna. Qual o resultado eu irei obter com isso? Por exemplo, veja, para evidenciar o que eu quero fazer, eu vou tornar esses valores para cá. Então, vamos lá. Se eu realizo dessa forma, eu obter o quê? 0 no primeiro elemento, depois segunda linha com a primeira coluna, 0 também, 0 também e 0 também. Eu cheguei próximo do valor aqui? Não, só acertei um único valor, certo? Que foi esse aqui do meio. Então, com o W1, eu só acerto um valor. Utilizando o W2, ou seja, eu utilizo
o W2, eu vou obter qual resultado? Primeira linha com a primeira coluna. Então, 0 vezes 0, 0 vezes 1 e 1 vezes 0. Obtive o valor 0. E agora o elemento aqui o segundo elemento. 0 vezes 0, 1 vezes 1, 0 vezes 0, 1. 1 vezes 0, nada. 0 vezes 1, nada. 1 vezes 0, nada também. E por fim, eu tenho 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. Então, a soma de tudo isso dá 1. Aqui eu acertei quantos valores? Bom, aqui eu acertei o valor. Eu errei o primeiro, eu errei o segundo, eu acertei. Eu errei o terceiro, eu só acertei quem? O quarto. Porque esse é diferente desse, esse é diferente desse, esse é diferente desse, e esse é diferente, e esse é igual a esse. Com o W2, eu só acertei um único valor. Ou seja, tá vendo que esses dois modelos aqui foram bem ruins? Eles não conseguiram acertar quase nada. Vamos ver o W3 e W4 agora? Agora, esta multiplicação. Primeira linha com a primeira coluna. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Então, eu obtenho, o primeiro elemento é 0. Depois, a segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Depois, e a terceira, 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1. E por fim, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Comparando com o valor, perceba que eu acertei, veja, eu só errei o primeiro aqui. O primeiro eu errei, agora os outros três eu acertei. Então o modelo W3, ele acertou 3 elementos. E por fim, o modelo W4. O modelo W4, você substituiria e vamos ver quais valores você conseguiria chegar. 0 vezes 0, 0 vezes 1, 0 vezes 1, 1 vezes 1. 1. E o segundo valor, 0 vezes 1. 0, 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 1 também. Vamos para o próximo. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 2. Aqui você obteve o valor de 2. E por fim, você teria então o 1 vezes 1, 1. O 1 vezes 1 também você teria 1. E o 0 vezes esse você teria 0. Então você acabaria com o quê? Com 2. Nesse modelo aqui, você só acertou quantos? Você só conseguiu acertar o primeiro elemento. Então, dos 3 modelos fornecidos, qual é o mais interessante? É o modelo 3. O W3 foi o mais perto que você conseguiu chegar desse Y. Então, sua resposta final seria que o W3 é a melhor hipótese. Espero que tenha ajudado e fique por aqui.